Salve, salve, jovens! Voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje vamos aí dar continuidade no nosso conhecimento, também aplicando o strain gauge, aquele nosso sensor que a gente já viu na última aula, que a partir de uma deformação ele vai acabar nos mostrando aí uma variação de resistência. Mas analisando principalmente essa ideia da deformação, eu apresento para vocês aqui alguns sensores de posição, onde na verdade vamos estar aí tentando trabalhar com alguns dos equipamentos que a gente já estudou, voltado aí à pressão, voltado a vazão ou a nível e assim por diante. E a partir dessas informações, a gente já sabe que alguns desses instrumentos acabam criando aí uma variação de posição. Então, vamos tentar fazer com que essa posição seja criada e consiga gerar alguma variável elétrica, e a partir dessa variável elétrica a gente consegue, por exemplo, colocar em um controlador e aí aplicar essa nosso conhecimento de automação, fazer uma inteligência nele ali, ou simplesmente automatizar esse sistema. Então, hoje vamos analisar aí esses nossos sensores de posição. E aí, para vocês terem uma ideia, posição, se existe uma variação de posição, então nós com certeza temos aí alguma força sendo aplicada. Essa força pode acabar gerando aí uma translação, ou seja, uma variação de x ou y desse nosso sistema, desse nosso corpo, por exemplo, ou também pode acabar gerando uma rotação voltado aí a um torque, né? Uma força que é aplicada em uma determinada distância, e aí essa distância vai acabar fazendo um giro, então a ideia de torque no nosso sistema. Mas tanto os dois, tanto a translação quanto o torque, quanto a rotação, vão ser também sensores de posição que vão indicar essas informações para a gente. E aí, baseado naquilo que a gente já estudou na última aula, a nossa lâmina bimetálica, como é mostrada aqui, ela, apesar da gente falar que ela acaba sofrendo aí uma deformação, a gente sabe também que essa deformação está associada, está sendo indicada também como uma variação da posição dessa nossa lâmina. Então, a partir dessa variação de posição, o nosso strain gauge consegue fazer essa medição. E aí, baseado nessa ideia de variação de posição, ou até aí uma curvatura, algum ângulo que é aplicado nesse nosso sistema, nós poderíamos, por exemplo, ampliar os usos do strain gauge, colocar ele aí em diversos outros equipamentos, em diversos outros sistemas, como por exemplo aí uma luva mecânica, ou basicamente um braço robótico, uma mão robótica, onde se a gente pega, por exemplo, o movimento dos dedos, essa deformação, onde na verdade existe um movimento desses nossos dedos, se a gente cria aí uma luva que vai ter diversos strain gauges que consegue fazer essas percepções de movimento, então a gente também está trabalhando com posição de dedos, por exemplo, ou até da mão, como é que a nossa mão está naquele determinado formato ou como ela está variando. Então, essa ideia de deformação, essa ideia de posição também pode ser aplicada aí nesse nosso strain gauge. Ou seja, essa deformação e posição são basicamente a mesma coisa. Tanto é que os nossos potenciômetros, como a gente já havia visto também, vão indicar para a gente essa mesma ideia de variação de posição. Seja essa posição mudando de forma circular, de rotação, né? Como a gente utiliza nesse nosso primeiro potenciômetro, o mais comum aí nos nossos sistemas eletrônicos, ou também na ideia de translação que acontece aqui nesse nosso potenciômetro linear.
Então, a gente já sabe que nossos sistemas podem transladar ou podem rotacionar. Agora, a partir dessas informações, e a gente já sabe que alguns dos nossos sistemas, alguns dos nossos instrumentos que já foram estudados, eles também têm como saída alguma informação de variação de posição. Olha, o nosso objetivo então seria fazer com que essa variação de posição seja também observada por esses outros equipamentos. Só que aí vocês pensam o seguinte, olha, um rotâmetro, por exemplo, lembra lá aquele nosso medidor de vazão, o rotâmetro, ou também medidor de turbina, eles estão rodando, eles estão criando aí variações de posição, seja rodando, ou seja, mudando de forma transladada, né? Mas a gente não pode simplesmente colocar um strain gauge nesses sistemas, porque ficaria um negócio meio estranho, porque a gente vai estar associando aí água com uma variação de resistência. Como que a gente conseguiria trabalhar com esses sistemas? Como é que a gente conseguiria perceber esses movimentos? Ou ainda, quando a gente trabalha com medidores de nível, de modo geral, afinal de contas, nível também é uma variação de posição, então a gente precisa fazer com que essas informações também acessem os nossos controladores para a gente fazer a automação deles. Então, vamos tentar aqui verificar essas variações de posição de formas diferentes, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, vamos lá, uma das possibilidades que muitas vezes é a mais comum da gente encontrar de perceber essa variação de posição. E aí eu já mostro ela no caso aqui do nosso rotâmetro, por exemplo, que seria a ideia de associar alguns sistemas magnéticos para indicar essa variação de posição. Como assim um sistema magnético? Olha, temos aqui o nosso rotâmetro e aí eu vou dizer que o nosso equipamento, o nosso flutuador que fica dentro do rotâmetro, ele nada mais é do que um ímã. E a gente sabe que, baseado na vazão que entra nesse nosso rotâmetro, esse nosso ímã agora ele pode acabar subindo, caso a vazão eleva de valor, ou ele pode também acabar reduzindo aqui a sua posição, vindo para baixo, caso a vazão seja um pouco menor. Então, se a gente tem um ímã que cria um campo magnético e esse campo magnético ele tem a possibilidade de estar aqui em cima, estar aqui embaixo ou simplesmente ficar variando de posição aqui dentro desse nosso rotâmetro, a única coisa que a gente precisa fazer é perceber essa variação de campo magnético ou variação desse nosso ímã, que a gente vai conseguir perceber também qual que é a variação da vazão que esse nosso sistema está criando. Então, uma das possibilidades mais comuns da gente trabalhar é introduzindo aí sistemas magnéticos nesses nossos equipamentos. Afinal de contas, a gente não consegue ter acesso a esses nossos equipamentos tão facilmente. Então, essa proposta ela é muito comum e ela é muito utilizada na maioria dos sistemas que a gente já estudou também. E aí, para vocês terem uma ideia, hoje vamos trabalhar aqui principalmente com a ideia de movimentos transladados, onde na próxima aula eu vou focar então nos nossos movimentos de rotação, para facilitar um pouco o entendimento desses nossos sistemas. Então vamos lá. Eu vou considerar aqui um caso específico onde nós temos uma tubulação que a gente precisa fazer a detecção dessa vazão que está ocorrendo aqui dentro dessa nossa tubulação. E aí a gente sabe que, olha, aqui pela nossa imagem é mostrados sistemas analógicos e eles não criam nenhum tipo de sinal elétrico. Ou seja, a gente não conseguiria tão facilmente
observar aqui, fazer com que o nosso controlador, por exemplo, recebesse esses sinais. Afinal de contas, isso daqui ele é puramente analógico e o nosso controlador precisa de um sinal digital, precisa de um sinal elétrico. Então a gente precisa fazer com que essa variação de pressão que é indicada por esse equipamento seja transformada em algum sinal elétrico. Ou seja, a gente precisa criar algum tipo de transdutor nesse nosso sistema para que ele consiga funcionar. E aí a gente sabe que, olha, esse sistema aqui, essa tubulação, ela tem uma vazão que está passando aqui, como é mostrado pela animação. Ela possui aqui uma placa de orifício e por causa dessa placa de orifício a gente tem uma diferença de pressão. Olha, baseado nessa diferença de pressão, a gente precisa criar aí algum sistema que vai gerar um sinal elétrico. Uma das formas mais fáceis da gente pensar nessa variação de pressão seria a seguinte, olha, vamos considerar que eu vou colocar duas placas de capacitor, cada placa sendo energizada com um determinado valor elétrico, uma placa positiva e uma placa negativa, e a partir dessa pressão, essa pressão ela vai acabar gerando um deslocamento em uma dessas placas. Então, a gente sabe já verificar ou fazer com que uma pressão crie uma variação de posição, como por exemplo através de um fole. Então, se a gente introduz ali um fole, ele vai acabar fazendo esse deslocamento e, sendo esse fole preso a uma das placas de um capacitor, a gente sabe que capacitância ela depende aí da distância entre essas duas placas. Ou seja, a gente conseguiria fazer com que esse sinal, essa variação de capacitância, fosse lida através de um controlador qualquer. Seja, por exemplo, através da medição de impedância que esse nosso sistema está criando. Ou ainda, podemos não pensar baseado em um capacitor. Podemos tentar criar já direto um sinal elétrico. Então, apresento para vocês um dos sistemas mais comuns de serem observados, de serem trabalhados aí em instrumentação, que é o LVDT, que significa transformador diferencial variável linear. Bom, qual que é a ideia disso daqui? Nós temos, de um lado desse nosso sistema, um transformador que ele vai gerar aqui uma corrente alternada e do outro lado existe também uma bobina que vai perceber a variação de campo magnético. E essa variação de campo acaba gerando também uma variação de tensão ou uma variação de corrente. E como que isso acontece? Olha, como é mostrado na imagem, nós temos também uma variação de pressão que está criando um deslocamento, como por exemplo através de um fole, e esse deslocamento acaba movimentando aqui um núcleo entre ferro. E esse núcleo se deslocando aqui dentro desse nosso transformador, a gente vai conseguir perceber essa variação de tensão. Ou seja, qual que é a criação que estamos fazendo aqui? Um sistema que num primeiro momento não possui nenhum tipo de sinal elétrico, basicamente ele possui um sinal de variação de pressão. Nós estamos introduzindo aqui alguns dispositivos que vão acabar indicando uma variação de algum sinal elétrico. Ou seja, estamos criando um transdutor. E esse transdutor pode ter estes dois formatos, como eu mostrei para vocês, mas também existem outras diversas possibilidades de serem construídos. Como, por exemplo, aqui, a gente pegando essa lógica
capacitiva novamente. Então, temos diversos formatos, diversas placas carregadas. Uma das placas carregada com uma carga positiva e uma da placa carregada com cargas negativas. E a gente consegue criar diversos movimentos, como são mostrados aqui pelas setas. Tanto movimento de translação quanto movimento de rotação, nesse caso aqui. Baseado nesse movimento, nesse deslocamento, nós temos variações de capacitância. Mas também podemos trabalhar com indutância, como é mostrado aqui nessas outras possibilidades. Então, temos novamente aqui a mudança de um entreferro que está dentro de um indutor. Nós podemos basicamente trabalhar com o entreferro de modo a abrir ou fechar ele. Nós temos essa parte aqui, essa possibilidade aqui também de bem parecida com um potenciômetro, onde aqui nós teríamos, por exemplo, um caso mais associado a transformadores e assim por diante, ou seja, temos diversas possibilidades, diversos movimentos de translação, mas também de rotação que a gente pode acabar criando nesses nossos sistemas para desenvolver então transdutores. E aí o principal que eu gostaria que vocês percebessem em todos esses sistemas que a gente está desenvolvendo, que a gente está analisando. A única proposta que a gente está tendo é criar transdutores. Então, olha só qual que é a ideia, as mudanças de sinais que a gente está introduzindo. Olha, temos inicialmente uma vazão que ela entra aí numa, por exemplo, placa de orifício, em um rotâmetro. Essa placa de orifício ou esse rotâmetro acabam transformando esse sinal em alguma outra informação, pressão, algum sinal magnético. A gente vai ter alguma outra estrutura, por exemplo, o diafragma, onde esse diafragma cria então um deslocamento ou simplesmente uma estrutura mecânica lá que estaria do lado de fora desse nosso rotâmetro para perceber esse sinal magnético e criar um deslocamento, ou basicamente a nossa lâmina bimetálica que recebe um sinal de temperatura e cria também um deslocamento. Ou seja, estamos trabalhando nada mais nada menos do que com mudanças de grandezas físicas. Vazão para pressão para deslocamento, ou vazão para sinal magnético para deslocamento, ou ainda temperatura para deslocamento. Porque a partir desse deslocamento a gente vai conseguir criar então alguns tipos de transdutores. Então, basicamente estamos trabalhando com deslocamento que dentro de alguma estrutura que a gente pode desenvolver, que a gente pode pesquisar, às vezes a gente vai ter que analisar qual que seria a melhor possibilidade para verificar deslocamentos. E aí, baseado nessa estrutura nova, seja um LVDT, seja um strain gauge, nós temos então a criação de um transdutor que vai ter aí como sinal de saída algum sinal elétrico. Então, percebam que estamos trabalhando com variações de sinais, variações de grandezas físicas. Beleza? Bom, hoje mostrei para vocês algumas formas de transformar os nossos sinais de translação. Na próxima aula, vamos focar então nos nossos sinais de rotação. Valeu, gente! Até mais!